Uma das perguntas também que eu recebo muito no consultório é: Fábio, meu pênis é curvo, ele tá ficando curvo. O que eu posso fazer? O que está acontecendo com ele? Muitas vezes o homem, devido a traumatismos prévios, ou então, muitas vezes nem sem traumatismos, a própria relação sexual pode fazer com que o homem desenvolva, em alguns casos, aquilo que a gente chama de fibrose a nível do corpo cavernoso, a nível da albuginha, e isso chama-se doença de Peyronie. A doença de Peyronie provoca, então, uma curvatura peniana, dificultando a ereção peniana em alguns casos, ou simplesmente não dificultando a ereção peniana, mas dificultando a ereção reta, fazendo com que existam angulações e dificultando muitas vezes a penetração vaginal daquele pênis. Muitos pênis com doença de Peyronie pode ter até uma diferença na angulação de até 90 graus ou até mais, e isso dificulta de maneira importante, tirando além do fenômeno álgico, ou seja, muitos pacientes podem ter dor na ereção peniana quando eles têm doença de Peyronie. Pergunta de $1 milhão: dá para resolver isso? Dá para resolver sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente pode utilizar alguns medicamentos dentro da placa, são medicamentos como interferon ou outras substâncias para tentar dissolver essa placa, com alguns resultados bons, resultados interessantes na literatura. Muitas vezes nós podemos utilizar bombas de choque para tentar quebrar aquela placa. Existem dados na literatura mostrando que essas bombas de choque podem diminuir essas placas e fazendo com que o paciente então tenha um alívio, não só da dor, mas um alívio desse desconforto na ereção peniana, fazendo então que o paciente tenha uma relação sexual de boa qualidade. Mas muitas vezes nada disso funciona. Nem injeção intralesional de interferon, nem bomba de choque, e muitas vezes tu tem que optar por um procedimento cirúrgico. Para tal, é necessário esperar amadurecer essa placa. Não é porque o homem tem uma placa que apareceu hoje que eu vou operar amanhã esse paciente. Não, tem que existir o amadurecimento dessa placa. Porque em alguns casos pode até ter o retorno da normalidade, mas muitas vezes pode não acontecer. Mas ela tem que estar madura, essa placa, a ponto de dizer-nos: olha, não vai mudar. Está assim há 1 ano com essa curvatura, ela não mexeu, não mudou nem para mais nem para menos. Então a gente sabe que não vai existir mudanças nessa placa. Nesses casos, nós podemos realizar um procedimento cirúrgico da doença de Peyronie. A doença de Peyronie, então, causa essa curvatura nesse pênis, podendo causar dor. E a cirurgia, existem vários modelos e técnicas operatórias. A mais comum, a mais realizada, é o Nesbitt, no qual nós, do lado contralateral da curvatura, nós damos pontos e fazemos com que o pênis fique de uma maneira correta, fique reto, fazendo pontos no outro lado da curvatura. Por outro lado, toda a cirurgia de Nesbitt, esse procedimento de plicatura, nós teremos então uma diminuição do comprimento do pênis. Bom, eu já tenho um pênis pequeno e eu quero ter um retorno do meu tamanho do meu pênis, eu quero até melhorar um pouco esse aspecto. O que eu posso fazer? Não existe técnica para aumentar do tamanho do pênis, mas nós podemos retirar a placa e colocar enxerto, ou então nós podemos partir para uma técnica um pouco diferente, no qual nós fazemos microincisões a nível da placa, se nós não quisermos colocar um enxerto, e aí faz com que esse pênis cresça, ele acaba se soltando um pouco dessa placa, e se o paciente tiver uma disfunção erétil concomitante, se coloca uma prótese peniana, fazendo com que então ele tenha uma ereção de boa qualidade e o retorno à normalidade da relação sexual. Então, muitos pacientes que têm doença de Peyronie, nós podemos colocar uma prótese peniana, em alguns que não tem necessidade não se coloca, mas tu podes utilizar uma técnica cirúrgica, fazendo com que o paciente então consiga ter uma relação sexual de boa qualidade, uma ereção peniana de boa qualidade, que facilita então a penetração vaginal daquele pênis que tem doença de Peyronie.